Olá, crianças, tudo bem? Então vamos lá, iniciando mais uma semana, né? Português. Esse mês de junho é um mês tão gostoso, né? De tantas festas, um mês alegre. Ah, outro detalhe, só pessoas lindas fazem aniversário neste mês de junho, né? Então quem faz se sinta assim bem feliz, que é um mês de festa, é um mês gostoso. Diante dessa situação, a gente não vai poder comemorar todas as festas, mas a gente comemora com orações, né? Pedindo que tudo caminhe para o final, porque estamos cansados também, né? Então vamos lá. Nesse texto, ele continuou lá, lembra que a gente estava falando em ciências dos órgãos do sentido. E aí, português contempla essa mesma matéria, explicando mais um pouquinho sobre os nossos sentidos, o quanto eles são importantes, o quanto é importante a gente conhecê-los também. Então você está vendo aí, falando que nós podemos nos expressar sem nenhuma palavra. Nós podemos expressar com o nosso corpo, com nossos gestos. Eu mesmo tenho muita mania de falar com as mãos, né? Que parece que é uma característica do povo italiano. Como sou descendente falo usando muito as minhas mãos. E como professor, acaba também juntando uma coisa com a outra. Então nós vamos ver que o nosso corpo aí, ele vai trazendo vários sentimentos, demonstrando todos esses órgãos do sentido. Todos. Né? Quando você às vezes está falando, ouve, você vai fazendo gesto, sente o gosto, conforme você vai mostrando em gestos, você está trabalhando os órgãos do sentido. Então, quando a gente tem um tipo de texto igual a este aqui que vocês estão vendo, são textos informativos, e mesmo sem estar escrito, quando você demonstra o conhecimento, é um texto informativo. O que quer dizer? Que você está informando, você está explicando, as pessoas ampliam o conhecimento dela através de textos informativos. É um dos melhores textos que tem para a gente aprender. Se você quer aprender sobre um determinado assunto, leia informações. Quanto mais informações você tiver, mais conhecimentos você vai acrescentar aquilo que você já sabe. Então leia esse texto com bastante entonação, com bastante, bem devagarinho, entendendo, saboreando ele, usando um órgão do sentido figurado, logicamente, né? Saboreando um texto, certo? Depois que você leu, você vai ver aí essa imagem. Será que você consegue identificar um objeto sem o nome dele? Lógico que consegue, né? A mímica, que é usado muito em circo, programas humorísticos. A pessoa vai fazendo mímica, que é com as mãos, a face, expressões, e você consegue descobrir. Tenta brincar com a mamãe, nem precisa tapar os olhos, tenta brincar, é muito gostoso. Na sala de aula, se a gente tivesse, eu ia colocar uma criança lá fora, nós íamos fazer uns combinados e vocês iam ter que descobrir. Super legal. Então dá para fazer com a mamãe, com o papai, com a vovó, só não vale trapacear, tá bom? Aí, como toda a apresentação oral, que quando a gente vai assistir uma palestra, ela tem que ser mesmo bem com conhecimento científico, né? Já está trabalhando a informação aí. Ela precisa de quê? De uns elementos bem assim, importantes. Você precisa ter um palestrante bom, é aquele que prende a atenção de todo mundo. Você precisa ter uma plateia motivada para isso e um bom discurso, senão não vai adiantar. Então essas figuras aqui, você vai ligar a essas palavrinhas que estão aqui. Então você vai ligar a imagem ao texto. Agora, para você entender bem o que um texto informativo oral, um texto informativo escrito, tem diferença um do outro. Então, que tal propor um ditado diferente? Vocês vão produzir um texto oral ou escrever no quadro. Então, não é possível, mas dá para a gente já ter essa noção. Quando vocês falam que a gente discute um determinado assunto e que a gente vai acrescentando, um coleguinha fala, outro coleguinha fala,
o outro amiguinho conta, né, algum pedacinho. Então a gente vai, isso é um texto informativo oral. Aí o que a gente faz para que a gente não perca esse texto? A gente faz o registro dele. Isso é muito importante. Qualquer texto, qualquer informação oral pode ser produzida depois de um texto informativo feito por nós, coletivo. Entendeu? Então não dá pra gente fazer aquela atividade agora na nossa lousa e nem depois produzir, até porque o espaço que a gente tem é pequenininho e a situação também. Mas a gente fez isso várias vezes em sala de aula. Então aí você vai ver, pinte somente quem é o palestrante aí, né? A imagem que representa um palestrante. Quem é a palestrante aí? Dá pra ver claramente. As palavras aqui estão desordenadas, fora de ordem. Você vai colocar em ordem e vai descobrir texto, que tipo de texto informativo oral. Aí, mesma coisa, olha lá, ainda usando essa linguagem, as expressões, né? Você vai olhar as expressões e vai ligar as palavrinhas. Aí o homem está vestido para ir ao trabalho. Quem você acha que ele é? Um político? Um jogador de futebol? Um professor? Um médico? Escreva ao lado da figura o que você pensa e por quê. É muito importante também, gente, quando a gente escreve, eu acho que é um professor. Por que você acha? Quais foram as características que você observou nessa imagem que fez com que você chegasse a essa conclusão? É muito importante você fazer o porquê. Letrinha maiúscula, né? Capricho na hora da resposta. Leia o que você escreveu, porque senão depois fica difícil para a gente conseguir entender a resposta. Você às vezes não vai conseguir ler para que eu possa entender. Essa é bem legal, uma atividade assim que vai tomar um certo tempo, mas é bem gostosa. Então, tudo que você pintar de verde está representando o rosto feliz. Tudo que você pintar de azul, representando o rosto triste. Laranja, bravo. Roxo, lilás, não sei, choroso. Vermelho, um rosto apaixonado. As cores, você trabalhou cores lá em arte. Olha aí, português, fazendo essa ligação das outras áreas. Então, lá em português, as cores também passam um sentimento. Cores frias, cores quentes. Você deve ter visto lá com a tia Onélia. Talvez não viu esse ano, mas já viu em outros anos. E ela deve ter falado na oralidade também sobre isso. Então, olhe bem as expressões e você vai classificar. Não espinta com capricho, para que a atividade fique bonita e gostosa. Não é essa? Muito fácil, né? Canja de galinha essa daí. Mas é gostosa. Você vai procurar o caminho até lá o microfone. Ele precisa achar o microfone, porque fica complicado ele falar sem um microfone aí. Mas lembrando aquela regrinha, caminho aberto. Bom, aí ele vai mostrar agora um pouquinho mais de gramática. Dentro da língua portuguesa a gente vê isso. As palavras que apresentam somente uma sílaba, como sol, mãe e eu, já é recordação. Tá vendo? Fixação. Ele já trabalhou em outro momento palavrinhas monossílabas. Assim como já trabalhou também as dissílabas, né? Agora ele nomeia, ele dá o nome. Que até então ele falava uma sílaba, duas sílabas. Agora ele está nomeando monossílaba e dissílaba. E aí ele apresenta uma outra, que são as palavrinhas com 3 sílabas, que são as trissílabas. E que a gente já falou em outro momento, inclusive na sala de aula, sempre quando eu tenho a oportunidade de trabalhar separando sílabas, eu já classifico para vocês irem memorizando. E essa atividade aqui é super tranquila. Você vai classificar em palavrinhas monossílabas, dissílabas e trissílabas. E lembra que eu ensinei, dei uma regrinha: mono, 1, dissílaba, 2, trissílaba, 3. Você vai classificar e colocar aqui no quadrinho. Contorne no quadro do palestrante somente palavras trissílabas, ou seja, palavrinhas que apresentam 3 sílabas.
Ah, mas como eu vou descobrir? Separa a sílaba de cada uma. Pode escrever embaixo, separadinho. Isso faz você estudar, ao mesmo tempo fixar, e é bom para você, você fica mais seguro para poder circular. Não precisa nem de mamãe aí. Agora você vai reescrever as palavras que você contornou, separando sílaba. Aí aqui só vai ser as trissílabas, só vão ser as trissílabas, né? Você vai pegar as trissílabas dali de cima e passar aqui para baixo e separar a sílaba. Olha lá, um texto informativo sobre o crocodilo. Olha que coisa interessante, um texto bem interessante, inclusive. Ó. Se ele é informativo, ele traz informações importantes e verdadeiras. E todas as informações nesse textinho pequenininho você vai encontrar para poder responder a A e a B. Então, como fica mais fácil? A hora que você está lendo, vai grifando o que é importante do texto. Já vai fazendo a sua marca-texto, já dá para você ir grifando. Olha que informação importante. Mesmo você pode se basear aqui na perguntinha. O que o texto quer nos informar? O que ele quer nos informar? Qual é o objetivo desse texto? Aí, o que os crocodilos comem? Você vai encontrar tudo aqui no textinho e responder. Leia as frases, né? Dizem que as pedras são úteis para afundar e mergulhar e servem para ajudar a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos crocodilos. Observe aí que tem palavrinhas mais fortes, escritas em negrito, porque essas palavras é que você vai trabalhar aqui. Tanto que dizem, tá lá, ó, mais forte, dizem, tá em negrito, aí ele copiou aqui e separou aqui. Então é o que você vai fazer, você vai copiar, vai pela ordem da próprio texto e vai colocando aqui cada uma no seu lugarzinho e separa. Essa atividade você vai pegar lá no encarte. Então, você vai, é adesivo, você tá vendo aqui a figura, o nome e você cola a figura. Não precisa de mamãe, né, gente? Vamos combinar, vocês já são autônomos aí, não precisa nenhuma mamãe aí. Aí você vai copiar os nomes trissílaba, ou seja, aqui tem nominho que tem 3 sílabas. E você vai copiar na linha de baixo. Aí ele vem dar dicas como fazer uma boa apresentação oral. Aí, nesse momento, nós já estaríamos lendo livrinhos e indo lá na frente explicar sobre os nossos livrinhos, os livrinhos de história. Nós já estaríamos fazendo um rodízio. Não é possível. Mas vale a dica. Leia e treina. Para quando a gente voltar, a gente poder realizar isso daqui na nossa sala de aula. Dá pra gente realizar aqui na nossa sala de aula. Bem gostoso. Mas leia com atenção essas dicas. Aí pinte o quadro de verde quando a frase estiver correta. De vermelho quando ela estiver incorreta. Tá? Então, leia. Isso daqui é baseado nas informações das dicas. Essa atividade aí, lembra da outra atividade? Se eu não estiver enganada, foi a página 23, da apostila 3. Essa página aí é aquele mesmo sistema. Não quero mamãe. Só que eu quero que posta. O que aconteceu? Aquela atividade, um monte de criança não me mandou e eu não corrigi. Eu não vou corrigir no vídeo. Eu não quero. Eu quero ver se vocês estão fazendo bonito. Se eu corrigir no vídeo, todo mundo vai fazer junto, vai ficar tudo... Eu não quero. Eu quero ver se vocês estão realmente aprendendo. Só que eu também quero a honestidade de vocês, que eu confio plenamente em vocês e nos pais, para você fazer sozinho. Eu já dei as dicas como fazer. Então faz, confere, vê se assinalou tudo bonitinho e manda para mim, que eu corrijo, tá? E coloco. É só a título de eu perceber que vocês estão mesmo estudando, que vocês estão fazendo bonitinho, tá bom?
Por hoje é só. Olha aí, boa festa junina. Só de oração. Combinado?